No portal, professor? Já, tá tudo no portal, minha santa. Aqui é um coice de grilo, é a fenciclidina, na verdade são os anestésicos que podem ser utilizados aqui, entendeu? Com poder alucinógeno também. Aí vem fenciclidina ou penciclidina, né? Do inglês se chama penciclidina, né? O pH, né? Ok? Ou fenciclidina, ou chamado de PCP, tá joia? São os cristalzinhos também que podem ser utilizados ali. Bom, é a turma do NEM, ou seja, não, ou também conhecida como perturbadora, ok? Ela nem excita, como também nem deprime. A fenciclidina, chamada PCP, ou também conhecido como pó de anjo. E eu tenho depois a derivada da fenciclidina, chamada ketamina, que utilizam até como anestésico, os veterinários utilizam como anestésico também, né? É chamado especial K, ou vitamina K, ok? E o ácido gama hidroxibutírico, conhecido como vitamina G, tá bem? Vitamina G. Então vamos lá. Também levam o quê? Pensamentos distorcidos e alucinações, né? Intercalado com euforia, certo? E aí, consequentemente, alteração do pensamento, da percepção e do humor. Observem lá o pK da fenciclidina em torno de 8,5, então é mais básico, né? Ok? Aí a sua acidificação facilita a sua excreção. O metabolismo é hepático e a excreção renal. Tempo de meia-vida em torno de 17 horas ali, ok? E a janela de detecção aí tem controvérsia, mas aí, ó, 7 a 8 dias após o uso, 2 a 4 após a abstinência, né? Quando está usando o paciente usuário crônico. Fenciclidina, então, foi primeiramente utilizado na Primeira Guerra Mundial pelo laboratório Parkes-Davis, que hoje é o laboratório Axé Parkes-Davis. Isso. Ok? Era um anestésico cirúrgico que tinha caráter dissociativo. O que significa caráter dissociativo? Para a pessoa não lembrar do que aconteceu, efeito sedativo e promover também a amnésia. Promover fuga, né? E aí depois começou a observar os relatos de fuga da realidade, distorções, noção de tempo, espaço, ou seja, e distorções de imagens. Além disso, observou também alucinação, mania, delírios, agressividades e sensações suicidas. Tá bem? E aí, então, seu uso, na parte foi utilizado mais para onde? Para o veterinário, para uso veterinário. Para o uso humano foi diminuído o seu uso, não foi trabalhado, foi para uso veterinário. Então, ele promovia o quê? É um anestésico, promove anestesia dissociativa, ou seja, perda sensorial, analgesia e amnésia, além da paralisia do quê? A paralisia dos movimentos. Tá bem? Vinícius está aí? Então, e também, às vezes, utilizado como droga de estupro também. Tá vendo, mano? Então, cuidado, ó. Perda sensorial, analgesia, amnésia, paralisia do movimento. Não sabe nem o que aconteceu. Por isso que a mamãe fala, cuidado. Não toma nada de ninguém, não bebe nada de ninguém, não é isso que a mamãe fala? É isso aí, bem? Conhecido como pó de anjo, ou PCP. Tem na forma líquida, na forma pó. Tá, às vezes é consumida com êxtase, então já começa a mistura. Bem, no Brasil, está enquadrado na portaria 344, certo? Porque ela começou a assumir um caráter, não como anestésico, mas um caráter recreacional. Então tá lá. Comprimido, né? Líquido, pó, são as formas de uso dela. O termo também chamado de embalsamador, né? É que às vezes pega o cigarro e impregna com a fenciclidina. E aí fuma a bichinha lá. Ok? Conhecido como pó, é um pozinho cristalino, pode ser dissolvido também na água. Inodoro e inexípito, não sente nada, não sente gosto de nada. E aí, pronto, tá lá. E aí, quando é convertido, fumada era convertida em fenil hidrox. Também é outra forma. E pode ser utilizado como, abre aspas, o que seria excipiente, ou seja, adulterante da cocaína. Então, a cocaína pode ser adulterada com o LSD e pode ser adulterada também com o pó de anjo, né? O PCP. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não adulteram, não.
porque não coloca o PCP, né? Nem o LSD, porque é difícil de encontrar, tá bom? Mas a partir do momento que tiver químico orgânico começando a sintetizar isso aí, pode ser que ele vire para o lado do mal e comece a trabalhar com isso aí. O pó do anjo. O pó de anjo, né? Então, a dose usual normalmente 50 microgramas, as doses tóxicas variam de 10 a 20 miligramas e as fatais 120 miligramas. Tá bem? Toxicodinâmica da fenciclidina. Então, temos de novo aqui uma divergência de literatura, né? Onde o ranking dele coloca da seguinte forma, que a fenciclidina bloqueia os receptores o quê? Opioide sigma e causa o quê? A disforia e as alucinações. Ok? Ou seja, se liga nos receptores dos opioides endógenos, causando a disforia. Enquanto que Passal, a terceira edição, ele coloca da seguinte forma, que ele bloqueia os receptores do quê? NMDA, causando perda da memória, dor, emoção. E atua no sistema límbico, dando a sensação de bem-estar. Esse ele coloca também. Tá bom? Aí você trabalha com os três mecanismos. Bloqueando o receptor, então, opioide sigma, bloqueio também dos receptores NMDA, causando analgesia, perda de memória, euforia, alucinações do sistema dopaminérgico. Toda vez que o sistema dopaminérgico é prazer e alucinação, né? Assim como a serotonina. Sensação, prazer, gratificação. E aí a disforia, grande parte também através do que? Do receptor sigma. Tá bem? Eles são provável o mecanismo toxicodinâmico dela. Então vai estar atuando onde? No receptor sigma. Tá bem? Promovendo a disforia. Então tá lá, ó. Disforia no receptor sigma. Tá bem? No receptor sigma. Além de bloquear o receptor NMDA. Como os receptores opioides são distribuídos em todo o sistema nervoso central, então ele afeta todo o sistema nervoso central. Especificamente está lá, no hipocampo, né, no sistema límbico. Tá bem? Então causa lá euforia no sistema límbico, sensação de bem-estar, né? Tá lá. Okay. E o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né? Ele é liberado e tal, e ele se liga onde? O receptor dele é ionotrópico, e tá lá, ó, glutamato. Ele é responsável por ligar-se em dois receptores, um receptor chamado AMPA e um receptor chamado N-metil-D-aspartato. AMPA é responsável pelo potencial a curto prazo e o NMDA é responsável pelo potencial a longo prazo. Qual que é o mecanismo de lá? Além de bloquear o receptor sigma, bloqueia o quê? Receptor NMDA. Tá bem? Então, tá lá. E, consequentemente, menor liberação de oxonídeo, menor liberação de neurotransmissores e assim sucessivamente. Então, bloqueia lá o receptor NMDA. Está lá o receptor NMDA, fechadinho, quando o glutamato se liga, entra potássio. Nem sódio. Bom, o glutamato está interligado com a dopamina. Tá certo? Então, se você bloqueia lá a ação do receptor NMDA, né, do receptor, aumenta o quê? A concentração de glutamato na fenda sináptica. Aí ele vai se ligar onde? Ele vai se ligar no receptor pré-sináptico e promover o quê? A maior liberação de quem? De dopamina. E aí, aquela relação, então, do receptor sigma do opioide, receptor NMDA e agora a dopamina. Tá bem? Então tá lá. Quantidades moderadas então causam confusão, dificuldade de falar, dormência e perda da coordenação motora. E aí leva o indivíduo o quê? A vulnerabilidade. Sensação, né? Vulnerabilidade. Em doses mais elevadas causa o quê? As alucinações. Tá bem? Alucinações, causa as psicoses, ok? A confusão mental. E aí a fala limitada, fala enrolada a língua. Em doses extremamente elevadas, ou seja, em overdose, causa o quê? Convulsão, coma e morte. Tá bem? Convulsão, coma e morte. Com relação, não causa abstinência, tolerância, e vai, ó. A gente coloquei um ponto de interrogação em função da fenciclidina, ó. Tem moderada, né? Maconha fraca, ela já é moderada.
Os efeitos crônicos é a mesma coisa, viagem desagradável, que vai depender do quê? Do estado do indivíduo. Se ele não tem esquizofrenia, poderá ter. Se ele já tem, precipita. Então, precipita ataque. Também leva a quadros de homicídio e suicídio, por quê? Suicídio, ele começa a ter alucinação, acha que vai andar sobre as águas. Acha que tem asa, e aí pula do prédio. Homicídio, porque ele vê a mãe, de repente não vê mais a mãe. Ele começa a ver o quê? Outra. Se fosse a sogra ainda vai, né? Mas a mãe, aí acaba tendo homicídio. Tá bem? E aí tem a mesma coisa que o LSD, tem o flashback. Depois de semanas que ele utilizou, ele começa a ter aquelas alucinações, as mesmas alucinações, que é chamado flashback. Certo? Então tem lá as psicoses, né? Acha que vai voar, acha que vai nadar, né? E aí os flashbacks. Fenciclidina metabolizado no fígado, excreção por via renal, tá lá, 17 horas. Como é uma base, se você acidificar, fica mais fácil a excreção. Então, o paciente intoxicado, a acidificação facilita. Tá bem? E a fenciclidina, como eu falei, o padrão de uso em torno de 7 a 8 dias após o uso, ou 4 a 6 semanas quando o usuário é crônico, para detecção na urina. Ok? Faz parte da portaria 344, ali está 3 substâncias. E o teste reativo está lá, da fenciclidina. É com benzaldeído. Tá bom? Então, põe lá a amostra, 10 ml do reagente com benzaldeído, aquece, e aí vai sair a coloração, né? Avermelhada, indica fenciclidina. Tá bom? Muito bem. Aí eu tenho o quê? O que é um análogo, né? Análogo seria estruturalmente semelhante, né? Mesma estrutura. Então, análogo, ó. Análogo da fenciclidina, que é quem? A ketamina. Muito utilizado no uso veterinário. Também promove anestesia dissociativa. O que é anestesia dissociativa? Perda sensorial, analgesia, amnésia e paralisia dos movimentos. Olha o cuidado aí, mulherada. Não sente o gosto, inodoro e insípido, não sente o gosto nem o cheiro. Qual que é o objetivo? Veio tentar substituir a fenciclidina, né? A ketamina veio tentar, mas porque apresentava uma menor depressão respiratória e cardíaca. Era conhecida como ketalar. Mas não teve jeito também, promovia alucinações e ficou seu uso restrito a veterinários. Tá bom? Então, a ketamina, em 1980, o abuso, né, da ketamina, tá certo? É um adulterante também do êxtase, apesar de ser barato para produzir, às vezes se acrescenta quando tem livre acesso, né, como adulterante do êxtase. Então, aí você tem lá, né, o êxtase com a ketamina. Tá bom? É conhecido como especial K, vitamina K, ou também droga de estupro. Tá bom? Droga de estupro. Então, ele vem associado, né? Vem também na forma injetável, vem na forma de pós-cristais, são as apresentações. Porque aqui está adulterando o êxtase. Tá bem? Então, o pKa, igual ao da fenciclidina, mesma coisa, metabolizado no fígado, excreção, janela de detecção de 72 horas. Então, tá lá, a ketamina. Okay? Toxicodinâmica é a mesma, né? Toxicodinâmica é a mesma, só que ela é um pouco, né? A ketamina é um pouco menos potente do que a fenciclidina, e a sua duração. É metabolizado no fígado, forma o norketamina, o dihidronorketamina. E aí a excreção que é renal. Tá bom? Os mesmos efeitos, ó. Elevação do humor, sedação, distorções, sensações. Okay? Aqui, ó. A sensação de distorção do próprio corpo. Ele acha que está flutuando. Certo? Sensação extracorpórea, aquela história de enxergar uma luz no final do túnel, né? O paciente que às vezes sofre um processo cirúrgico, ele viu uma luz no fim do túnel, ele vê todos os médicos ao redor dele, ele está evitando na sala de cirurgia. Então, essas sensações não tem nada a ver, é causado pelo anestésico, certo, gente? Então, essa conversa vem aí, só vê lá, que anestésico você está usando? Ah, está usando ketamina? Então, não tem nada a ver. Né? Porque o pessoal faz um folclore em cima desse negócio. É ketamina na cabeça, tá bem? Que está ocasionando essas sensações de distorções, essa sensação de levitar, flutuar,
sensação que está deitado, mas ele está vendo ele mesmo. Isso são sensações ocasionadas pelo anestésico ketamina. Fenciclidina e principalmente a ketamina, tá bom? Não tem nada daquele luz no fim do túnel, que viu uma luzinha lá no fim do túnel. Bem, é ketaminazinha na cabeça da cachola do indivíduo, ok? Causa amnésia, paralisia, e aí não tem cheiro, não tem gosto. Cuidado, mulherada, olha lá. Que a mamãe falou, não bebe nada de ninguém, não come nada de ninguém, porque tá lá, ó, pode pingar lá, não sente nada, tomou, pronto, tá lá. Então, é conhecido também como droga de abuso, bem? Causa também viagens desagradáveis, dependendo do estado do indivíduo. Da mesma forma que a fenciclidina, a ketamina provoca. Precipita crises esquizofrênicas do indivíduo que já é esquizofrênico ou favorece um quadro de esquizofrenia. E a mesmo quadros de psicose, né? Andar sobre as águas, voar, e aí podendo ocasionar. E aí com relação a dependência, a ketamina vai ter mais ou menos a mesma ação do que a fenciclidina. Um pouco mais fraca, né? Porque ela é menos potente. Se enquadra na portaria 344, na lista C1, controle especial, bem? E aí as combinações que às vezes o pessoal começa a estar utilizando agora. Êxtase com cocaína, êxtase com maconha, êxtase, né? Com o Viagra, ok? Misturado. Êxtase com ácido gama-hidroxibutílico e ketamina, LSD com ketamina, cocaína com ketamina, e aí o povo vai misturando. Bem? Ácido gama-hidroxibutílico. Em 1961, também foi utilizado como anestésico. Né? Depois descobriu-se que a gente produzia o ácido hidroxigama-butílico, ok? Como anestésico, ele tinha um efeito colateral que promovia contrações musculares involuntárias, aí ficava meio complicado. A hora que o médico ia operar, o paciente de repente começava a chutar, aí não dava, né? Posteriormente foi utilizado como estimulante de crescimento muscular no fisiculturismo, pessoal que está academia aí, mas não tinha um efeito comprovado, tá certo? E por causa da diminuição do nível de consciência, depressão respiratória e essas contrações involuntárias, o FDA americano falou, pode parar, vamos usar outra coisa. Tá bem? Foi utilizado também para distúrbio do sono e quadros de convulsão. No Brasil, seu uso é controlado, né? E a sua importação regulamentada pela Anvisa. Também é conhecido como droga de estupro. Também pela droga de estupro, porque é um anestésico. Certo? Então, em 1974, documentada a utilização, e aí depois, posteriormente, o uso que eu já citei anteriormente. Tá bom? E aí vai. Em 1997, foi conhecida como droga de violação, né, ou seja, droga de estupro, por quê? Perda do controle, desorientação, relaxamento muscular e a amnésia. Né? Então tá lá. Qual que é o provável mecanismo dele? Tá? Qual que é o provável mecanismo dele? Ele atua tanto pré como pós. Pré-sinapticamente, diminui a liberação, atua nos receptores GABA, GABA-B, ou seja, impede a liberação de neurotransmissores. Pós-sinapticamente, atua no GABA-A, influxo de cloro, a fibra fica negativa, fica hiperpolarizada. Tá bom? Então tá lá. Cloro, GABA, hiperpolarizado. Tudo bem? Funcionando como um benzodiazepínico, mais ou menos. Tranquilo então, moçada? Dúvidas, senhores? Professor. Sim, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Sem dúvida de nada, não?